Livros. Eles não são apenas palavras escritas. São heranças deixadas, ideias que moldaram gerações. Escrever um livro é se tornar eterno. É ter a sua voz ressoando para além do tempo, transformando o que é transitório em legado. Para o escritor, o livro é poder. Autoridade para inspirar, para desafiar e para provocar mudanças. Para o leitor, o livro é a porta para novas realidades, uma transformação que não tem volta. Na nossa editora, cada livro nasce para ser um legado, para ecoar saberes e inspirar o futuro. Nossa história é criar legados. Vamos escrever a sua? Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou Gisele, um pouquinho rouca hoje, mas está tudo certo. E estou aqui hoje com o Jefferson e a gente trouxe um assunto bem legal para falar para o pessoal, né, Jeff? Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Editora NPE, né? Toda quarta-feira a gente está aqui trazendo dicas, insights, trazendo escritores, né? E hoje o assunto é um assunto bastante pertinente para os dias atuais, né, Gisele? Sobre o que nós vamos falar hoje? Então, hoje a gente vai falar para vocês, trazer algumas dicas e algumas informações sobre por que ler um livro físico, ele transforma mais a sua mente do que as redes sociais. Por que isso é mais poderoso do que você passar horas e horas na rede social? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já se pegou dizendo, eu vou ler depois, mas eu só preciso dar uma checadinha nessa notificação que apareceu no meu celular. Depois eu pego meu livro para poder dar uma lida, né? Ou você já percebeu que, assim, quando você se deu conta, você passou horas e horas na rede social e realmente não se pega mais... Às vezes o pessoal não pega mais livro. É o que faz com que a gente escute muito assim, mas... Vocês trabalham com livro, vocês incentivam o pessoal a escrever os livros, mas por que as pessoas ainda leem, né? E aí a gente vai trazer para vocês hoje por que é importante você ler, por que é importante você retomar o hábito, se você já tinha, por que é importante retomar o hábito para ler o livro físico, né? Muito importante, pessoal, né? A gente vive hoje dias em que o acesso à tecnologia, as crianças, elas nascem conectadas, né? E o acesso à tela, ao celular, ao tablet, à rede de internet, as redes sociais, elas têm sido muito mais atrativas do que você realmente trazer o livro físico, né? E a gente traz aqui na Editora NPE o quê? Esse propósito de ativar escritores a escreverem suas histórias, mas junto com essa transformação, trazer o quê? O livro físico, para que você possa ter esse exercício importante, né? Nós já falamos várias vezes aqui em várias lives sobre a questão de que quem lê um livro físico consegue usar a criatividade e a imaginação, e quando você faz o exercício da criatividade e da imaginação, você faz o quê? Você exercita e consegue resolver muitos problemas do dia a dia, você aplica muitas soluções, porque você é uma pessoa muito mais criativa, porque sabe usar a imaginação. Quando você lê o livro físico, o que acontece? O livro físico, ele te força a imaginar o cenário da escrita, do que o escritor está escrevendo, o que está acontecendo, né? O acesso à tela, o que acontece? Por conta da tela azul e ela estimular o cérebro, o que acontece? Você fica com a mente acelerada e você não consegue perceber que você não usa mais a imaginação e a criatividade, né? E é por isso que, né, Gisele, a leitura ela serve como um exercício para o cérebro, né? Exatamente. A gente tem que pensar o quê? Quando a gente está lendo um livro, quando a gente está manuseando um livro, a gente não está simplesmente lendo o livro com os nossos olhos. A gente tem o cheiro do livro no nosso que chega através do nosso nariz, a gente tem o movimento da mão virando as páginas, a gente tem o nosso olho acompanhando a linha. Isso tudo traz para o nosso cérebro estímulos além de só a palavra que a gente está lendo. E como não tem as imagens, como não tem um vídeo rolando, não tem uma música ali rolando junto também,
essa leitura, esse ato de ler, ele trabalha com que a gente tenha que imaginar na nossa mente como é que é criar a fisionomia daquele personagem que a gente está lendo, imaginar como é o local que a gente está observando, né? O local que a gente está lendo, a gente tem que imaginar. Às vezes, quando você tem a imaginação um pouco mais aguçada, se você lê no livro que está chovendo, você consegue até sentir aquele cheiro de terra molhada. Por quê? Porque isso vai te evocando, isso vai trazendo memórias, isso vai trazendo para você lembranças de coisas que você já viveu e que você consegue agregar à experiência desse livro. E é muito importante, assim, né, Gisele, quando você faz o livro, o exercício de leitura de um livro físico, o que é importante trazer aqui? Você não tem as notificações, dos aplicativos, você não tem a tela brilhando, piscando, vídeo rodando na tua tela. Você está focado na leitura daquele capítulo, daquele livro. E isso faz com que você fique naturalmente mais calmo, e quando você fica calmo, você consegue se aprofundar e imergir dentro da leitura daquele livro, daquela história que você está lendo, porque você não está sendo atrapalhado por notificações e muito menos por vídeos, por telas, imagens coloridas que acontecem ao rodar a tela de um aplicativo, né, Gisele? Isso. E a outra coisa que acontece também é que quando você está lendo um livro, já existem hoje vários neurocientistas fazendo várias pesquisas sobre o impacto da leitura de livros no cérebro humano. E aí, assim, existe um dos neurotransmissores, que é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Quando a gente dá aquela curtida, quando a gente vê aquele vídeo, dá aquela curtida, ele libera um pouquinho de dopamina, mas isso já cessa. Uhum. Quando a gente está lendo o livro, o ato da gente virar a página, de você ir acompanhando aquela história, esse neurotransmissor ele vai sendo liberado aos poucos no seu cérebro, principalmente se o que você está lendo é uma leitura que te traz prazer, é uma leitura que você gosta, é uma leitura que te agrada, né? E isso faz com que você consiga ir desenvolvendo o autocontrole, ele traz para o nosso cérebro e para o nosso corpo uma sensação de gratificação, a gente está sendo gratificado porque a gente está lendo alguma coisa que nos dá prazer, e isso ajuda também no nosso desenvolvimento emocional. Quando a gente pega e incentiva uma criança a ler, quando a gente é um adulto e a gente lê para uma criança, além de a gente estar proporcionando para o cérebro dessa criança todo esse desenvolvimento emocional, toda essa liberação de dopamina pela história, o estímulo da criatividade ainda vai fortalecer o vínculo entre o adulto e a criança. Porque é um momento de prazer, é um momento em que o adulto pode liberar sua criatividade, está lendo a história, faz vozes diferentes para falar, muda a entonação da voz para poder falar, contar essa história para a criança, e isso vai gerando um vínculo. A gente vê muitas crianças falando assim, eu gosto muito porque quando eu durmo na casa do meu avô e da minha avó conta a história para eu dormir, o meu avô lê um livro para eu dormir, ou os meus pais todo dia de noite leem uma página, nem que seja sabe aqueles livros que é uma página, uma história por dia, 365 histórias para dormir, então todo dia tem uma história, então a criança já vai para a cama naquele ritual, onde a criança se acalma, como o Jeff falou bastante, não tem o contato, desculpe, não tem o contato com a luz azul, para que ela possa se acalmar e o cérebro dela vai relaxando com aquela história, vai relaxando sem ter o contato com a tela antes de dormir, né? Ainda em relação a essa questão da dopamina, que traz aí a questão do prazer, né? O que a gente pode falar, né? Entregando um pouco a idade, né? Quando a gente era criança, quando a gente é a última geração, né? Os 40 mais, vamos colocar assim, foi a última geração que viveu a vida sem a internet, né? Que teve brincadeiras, enfim. Eu lembro de quando eu era criança, por exemplo, que tinha a assinatura de um jornal, do Cheetos, o Tigrão lá que existia, e o que acontecia? A gente mandava uma correspondência e o que acontecia? A gente ficava esperando essa correspondência chegar todos os meses. Ou você ia numa livraria, né? Na época, Trombudo Central, a cidade onde eu vim, não existia livraria, mas tinha lá, tipo, uma papelaria que tinha os livros uma banca de revista. Uma banca de revista, isso, onde você ia lá e comprava aqueles gibis, livros, aquelas histórias que faziam com que você tivesse o prazer. Quando eu recebia, por exemplo, a carta dos Cheetos, aquela semana era assim, o dia era o melhor dia do mês. A semana ela era inteiramente estimulada pela criatividade, pela imaginação, porque tinha uma série de atividades, né?
E o que acontece quando você fala de uma curtida, como a Gisele falou aqui? Você recebe libera um pequeno lastro de dopamina, digamos assim, né? Hoje você vê, por exemplo, as pessoas muito mais ansiosas, porque quando você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, se você não responder em 1, 2 minutos, a pessoa já está lá do outro lado. O que aconteceu? Que ele não me respondeu, ele está online, não está me respondendo. Enfim, o mundo antes da rede social, o mundo antes do acesso à internet, existia muito mais essa questão da liberação da dopamina, as pessoas eram mais felizes, menos ansiosas, mais criativas e mais imaginativas, né, Gisele? Isso mesmo. E por incrível que pareça, o livro físico, ele também estimula a empatia e a conexão humana, né? Por mais que a gente esteja conectado com as pessoas através da rede social e tudo mais, o livro, ele traz esse momento de empatia, esse momento de conexão. De que forma? A gente começa a visualizar e a gente fica amigo do personagem. A gente começa a ficar, começa a acompanhar e começa a torcer por ele ou torcer contra ele, quando às vezes é um livro de suspense, alguma coisa assim, ou o livro tem um personagem que é o dito vilão, às vezes incompreendido, mas a gente fica torcendo e acompanhando para saber o que vai acontecer. Isso faz com que a gente comece a se conectar. Em alguns momentos, às vezes até dependendo do livro, e aí vem de encontro com o livro que foi lançado na semana passada, que é do Borderline Mastermind, que está começando a vir os feedbacks dos leitores. A escritora tem passado para a gente os feedbacks dos leitores dela, onde as pessoas dizem assim, nossa, agora eu entendo muita coisa do que você passou, eu entendo muita coisa que você era, eu entendo muita coisa do que aconteceu. Isso fez o quê? Fez com que as pessoas se conectassem muito mais a ela, porque ela conta, lógico, a história dela nesse livro. Então, as pessoas se conectam e as pessoas enxergam, às vezes lendo biografias de personagens famosos, né? Pessoas famosas, como a biografia do Jô Soares, a biografia da Rita Lee, a biografia do Robbie Williams. As pessoas olham e essas pessoas elas saem num pedestal de ídolos para um pedestal para uma linha de ser humano, de ver assim, ó, poxa, é uma pessoa famosa, é uma pessoa conhecida, mas passou pelas mesmas dificuldades que eu. E a gente consegue aprender muito lendo esses livros e às vezes a gente consegue trazer isso para a nossa vida, né, Jeff? A gente estava conversando até com os nossos filhos esses dias, né, que o quão importante, né, por mais, a Gisele tocou numa situação muito importante, né, a gente vê as pessoas, os famosos e coloca eles num pedestal de ídolos, e quando você faz uma leitura de um César Cielo, de um Guga Kirten, de pessoas que foram realmente ídolos no esporte, ou pessoas que foram famosas na televisão, e você vê o dia a dia das pessoas, o que acontece? Você se conecta, porque você entende que mesmo que ela seja famosa, mesmo que ela seja um ídolo, digamos, da grande massa, ela também é uma pessoa, ela é um ser humano que erra, que tem os mesmos problemas do dia a dia como qualquer outra pessoa. E essa questão de você fazer a leitura de livro físico torna você mais empático, né? Não precisamos voltar, eu vou trazer um pouquinho o passado, quando você recebia uma carta de alguém, que as pessoas mandavam uma carta que levava dias para chegar, que as pessoas mandavam e depois você respondia. Então, quer dizer, as cartas já começavam assim: olá, como você está, Gisele? Eu por aqui, em Trombudo Central, estou muito bem, a vida por aqui anda tranquila, serena, blá, blá, blá. Você, antes de contar a notícia, passar qualquer recado para ela, você fazia uma introdução de como era o teu convívio onde você estava morando, enfim. E é isso que o livro físico transforma, né, em relação às redes sociais. Hoje, a rede social é muito importante para você ser mais produtivo, para você conectar com muito mais pessoas, para você poder ser mais conhecidos. Mas essa empatia de uma curtida, de um comentário, hoje muitos comentários que você coloca você faz um post, prepara um textão bonitão, coloca uma arte legal, e a maior parte dos comentários muitas vezes vem os emoticons, um risinho, os coraçãozinho, um joinha, umas palminhas, ou seja, as pessoas deixaram de ser criativas e imaginativas porque a rede social ela diminuiu a dose de dopamina
e, consequentemente, a empatia acabou ficando um pouquinho, deixada um pouquinho de lado, né, Gisele? A gente deixa de se identificar com as pessoas e a gente passa a acompanhar a pessoa quase como se fosse aquela pessoa que ficava na janela fofocando e cuidando da vida alheia, né? E aí, assim, rede social é ruim? Não, pessoal, muito pelo contrário. A rede social ela pode ser usada de uma forma muito positiva, onde você vai apresentar para as pessoas, principalmente se você é um escritor, você vai apresentar ali os bastidores e o dia a dia quando você estiver criando uma obra nova, para que as pessoas possam também interagir e entrar em contato com você. A gente não está dizendo que a rede social é uma vilã, mas a gente está trazendo um resgate da importância do livro físico para o bem-estar e a saúde da sua mente. Né? Hoje se fala muito, como é que eu vou fazer para combater o Alzheimer, para prevenir doenças, demências, como a gente está vendo muitas pessoas conhecidas desenvolvendo essas demências e tudo mais. Então, assim, o livro físico, a gente tem que pensar que o livro ele é como se ele fosse a musculação para o cérebro. Então, ele vai trazendo ideias novas, ele vai trazendo coisas novas para você, vai estimular o seu cérebro de uma forma diferente. E aí entra dentro de um dos pilares que a gente fala sempre, que um dos pilares da nossa editora é trabalhar a transformação do escritor, a transformação do leitor, e de que forma que o livro consegue fazer isso. A gente tem que pensar que essa é uma chance que você tem, às vezes, de ampliar o seu conhecimento, de você acessar um vocabulário diferente que você, às vezes, não está habituado, conhecer palavras novas, expressões novas, novas formas de se comunicar, através principalmente de histórias e personagens diferenciados que vão trazer para você alguma coisinha que vai fazer você parar um pouquinho e pensar diferente. Sempre quando você adquire algum tipo de conhecimento e esse conhecimento faz com que você mude um pouquinho a sua forma de pensar, a sua forma de observar outras pessoas, você está sendo transformado, né? Então, é uma chance muito grande a partir do momento que você se conecta com as histórias que acabam tocando a sua alma, que acabam tocando a sua mente. Então, por isso que é tão importante você voltar a cultivar, se você já não cultiva, mas você voltar a cultivar, você voltar a buscar leituras que te agradem, mas que não fique só em contato com uma tela, que não fique dependendo só de uma tela. Até porque, assim, se você está lendo o seu livro em algum dispositivo eletrônico, em algum momento vai entrar uma notificação, e essa notificação vai te tirar do foco, vai te distrair, você vai perder o fio da meada da história, né, Jeff? É muito importante, né, pessoal? E a gente fala atrás aqui como esse tema, e como muito bem colocado pela Gisele, nós não estamos transformando a rede social uma vilã. Tanto ela é boa e ajuda no dia a dia, conecta as pessoas com mais pessoas que a gente... Por exemplo, a gente aqui da editora, com 3 anos de editora, completou agora no último dia 16 de novembro, a gente já conectou com pessoas que moram. Semana passada a gente estava conversando com uma pessoa da Angola, já conversamos com pessoas que moram em Portugal, nos Estados Unidos. A gente aqui no próprio canal da editora já tivemos escritores que conheceram a nossa história através dos vídeos que a gente vem aqui, das lives que a gente faz todas as semanas, e fecharam, a gente acabou fazendo o livro deles, fazendo o serviço editorial do livro desses escritores. A rede social ela tem sim a sua particularidade, elas têm sim a sua forma de ajudar a conectar pessoas que você jamais teria oportunidade e que no passado seria muito difícil de acontecer, né? Mas o que a gente está querendo fazer aqui nesse momento, nessa live, é o quê? Trazer uma reflexão de que na próxima vez que você pegar o celular, você se lembre que o livro, além de ocupar o teu tempo, ele vai enriquecer e vai deixar a tua vida um pouco mais produtiva. Ele vai transformar a tua vida, né? Então, não estou dizendo que você não tem que abandonar agora, não. A gente não está aqui dizendo que você tem que excluir a tua rede social. A Gisele colocou muito bem aqui que uma das tarefas que a gente deixa sempre para os nossos escritores é o quê? Que ele faça um convite para a audiência dele enquanto ele está escrevendo o livro dele, que ele apresente a evolução da escrita do livro dele para a audiência deles, para quê? Para gerar conexão e empatia, para que as pessoas entendam que essa pessoa está se transformando no escritor, né? E que o livro dela
vai ser usado para transformação de vidas, como a Gisele botou aqui, na questão do nossos pilares ser tanto a transformação de uma pessoa como escritor, quanto do escritor que vem e busca um livro para ser transformado. O leitor. Eu sempre digo, né, nas palestras, nas lives, nos encontros de mentoria, ou para as pessoas que nos perguntam, mas por que escrever livro? Né? E por que você escreve livro? Você não escreve livro simplesmente para dizer assim, não, vou escrever um livro porque é um sonho de vida. Não, você escreve livro porque você quer se transformar, né? Você passa por um processo de ressignificação, você passa por um processo de transformação. E você escreve livro não para você escreve porque outras pessoas leiam e sejam transformadas. Né? Então, assim, e do outro lado, o leitor ele não compra um livro simplesmente porque ele compra, eu vou comprar o livro da Gisele porque a Gisele é legal. Não, ele quer comprar para entender um pouco mais de como é que é a vida da Gisele. Ele quer... Na semana passada nós estávamos no evento lá de lançamento do livro da Roberta, do Borderline ao Mastermind, e muitas pessoas compraram o livro porque sabiam, já conheciam um pouco da história da Roberta e quiseram se aprofundar. E agora a Roberta está recebendo outros feedbacks dos leitores dizendo assim, nossa, eu jamais imaginava que o Borderline seria isso. Então, veja bem, a Roberta se transformou em escritora da sua própria história e hoje está transformando vidas, está mostrando o outro lado da moeda que é possível sim conviver com o Borderline desde que você esteja no ambiente certo, com as pessoas certas, no momento certo. Então, o convite que a gente faz para vocês hoje, que estão assistindo essa live aqui ao vivo, você que vai assistir depois ela gravada, é que você perceba que o celular, sim, ele é importante, é uma ferramenta muito importante nos dias atuais, mas que o livro não deixou de ter sua devida importância, porque, além de ele ocupar sua mente, deixar aliviar o estresse do dia a dia, deixar sua mente mais tranquila, ele vai transformar a sua mente e vai enriquecer a sua vida. E quando eu falo enriquecer a sua vida, é você ter mais vocabulário, é você ter mais maneiras criativas de pensar e estudar soluções, né, Gisele? Justamente. Pessoal, a gente está se dirigindo ao finalzinho dessa live. Ela não vai ser uma live muito longa, ela vai ser uma live um pouco mais curta. E a gente quer trazer para vocês justamente essa mensagem que o Jeff falou. A próxima vez que você pegar um livro na sua mão, não enxergue ele somente como um amontoado de palavras ou apenas mais uma história, mas encare ele como um agente modificador da sua vida, né? Para que você possa, sim, ler esse livro com o olhar de quem vai aprender alguma coisa diferente, com o olhar de quem vai buscar um novo tipo de conhecimento e um estímulo diferenciado para a sua imaginação. E se você gostar dessa história, siga esse escritor nas redes sociais. Veja o que mais ele está lançando, quais são as novidades que ele está trazendo dentro desse mundo literário, se ele já está produzindo mais alguma coisa ou não. E, para não esquecer, não esqueçam de seguir a nossa editora nas redes sociais também. Então, aqui embaixo você vê que, editora NPE. Não deixe de nos seguir, de nos acompanhar nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Nós estamos no Threads também. Você pode nos acompanhar nessas redes sociais e acompanhar as novidades que vem vindo, né? Nos próximos dias, a gente vai estar postando nas redes sociais algumas sugestões úteis de presente de Natal, porque menos de um mês o Natal já está aí. Então, algumas dicas de alguns escritores nossos para que você possa, sim, às vezes escolher, e ainda dá tempo de conseguir escolher e esse livro chegar a tempo para o Natal, né, Jeff? Muito legal, acompanhe nossas redes sociais. E agora, já partindo para o final da live, eu quero fazer um convite especial para você, né? Imagine você, um dos pilares da nossa editora é o quê? O legado. Imagine você, daqui a 80 anos, quando não estiver mais aqui, e você, um bisneto seu, abrir a gaveta e, ao abrir essa gaveta, ele deparar-se com um livro. E esse livro está contando a sua história, onde você conta a sua história para o seu bisneto, mesmo não estando mais aqui. E a Gisele sempre diz, né, para os nossos escritores, para as pessoas que vêm e perguntam para a gente no que a gente trabalha: quem você quer que conte a sua história? Você, através de um livro, ou as pessoas que conhecem apenas recortes da sua história? Então, por isso, pessoal,
Se você tem o desejo de escrever um livro, está com vontade e não sabe por onde começar, procure a gente aqui na Editora NPE, deixe um comentário aqui abaixo nessa live. Nós, essa semana, estamos com uma promoção de Black Friday. Nós estamos com o curso Escritor de Primeira Viagem, com 50% de promoção, né? 50% de desconto, né? A promoção de Black Friday, que ela vai rolar até na próxima semana. Então, se você tem vontade de escrever um livro, de se tornar escritor da sua própria história, não deixe de clicar, nós vamos deixar aqui embaixo o link dessa live com o link para você acessar a página de vendas desse curso. Se você quiser, também pode entrar no nosso Instagram da editora, né? Lá no link da bio também tem o link para facilitar para você. E claro, né? Você que está aqui com a gente toda quarta-feira, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar as lives. Se você tiver algum assunto importante, inerente, que você gostaria que trouxéssemos, deixe nos comentários. Se você tem vontade de escrever um livro e não sabe por onde começar, deixe nos comentários que nossa equipe vai entrar em contato com você e será um enorme prazer fazer você se tornar escritor da sua própria história. No mais, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui online, a você que vai assistir essa live. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você receba as notificações, né? Afinal de contas, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, fazendo lives com escritores do mundo literário, trazendo dicas, insights, notícias do mundo literário, né, Gisele? Isso aí. Pessoal, então a gente aguarda vocês na próxima quarta-feira. Desejamos a todos um ótimo final de semana e que seja desta quarta até a próxima quarta uma semana muito produtiva para todos, né, pessoal? Então, beijos e até mais. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. e até quarta-feira que vem.